Não consigo me conectar com as pessoas, me sinto deslocada, me sinto não pertencente. Hoje a gente vai falar do esquema de isolamento social e esse é um vídeo complemento de outro. Eu vou deixar aqui embaixo o primeiro vídeo, que eu tenho certeza que ele vai ser bem importante entender ele antes para começar esse. Mas enfim, nesse vídeo nós vamos falar o porquê que algumas pessoas elas conseguem ver que elas se isolam, que elas se sentem não pertencentes, que às vezes elas têm um pouquinho de timidez ou elas acham que elas têm muita timidez, uma ansiedade social, ou às vezes elas não se sentem tão tímidas assim, mas elas sabem que elas não conseguem se conectar com as pessoas, elas se sentem um pouco à parte, como se elas vissem a situação sempre de fora, como se elas não conseguissem entrar na situação. Por que algumas pessoas elas até querem, têm o desejo de fazer parte e outras pessoas elas já estão estressadas com isso, elas já não querem mais fazer parte, elas acham que as pessoas são superficiais, elas já apresentam esse comportamento um pouco evitativo. Por que essas pessoas apresentam isso, mas corroboram e compartilham desse mesmo comportamento de se isolar? Então, quando a gente fala de esquemas mentais, que a gente fala de vários esquemas mentais aqui nesse canal, os esquemas, eles são como se fossem a porta de entrada para a gente conhecer os mecanismos de um sujeito. Porque a gente vai ter um esquema, por exemplo, né, de isolamento social, aqui a gente fala um esquema de desconfiança, de abandono, de subjugação, de autossacrifício, e a gente descobre esses esquemas do paciente, terapia psicológica, através de um questionário, mas isso é a porta de entrada para a gente ver histórias do sujeito, como é que ele foi adquirindo esse esquema, mas o que vai fazer a grande diferença para a gente entender esse funcionamento é ver o modo com que ele age frente a essas ameaças, a esses sentimentos, às próprias vivências emocionais desse esquema. O esquema ele ativa vivências doloridas da infância, mas ele vem com várias estratégias de enfrentamento. E essas estratégias de enfrentamento, elas oprimem ou mascaram as maiores dores daquele sujeito, que é uma criança ali por trás, que é uma que a gente diz em terapia do esquema uma criança vulnerável, uma criança solitária, uma criança que hoje em dia nem sempre a gente tem muito acesso, mas que ela se apresenta em emoções dolorosas. Então, as estratégias de enfrentamento que a gente tem, elas colaboram para esse modo. Vamos supor, se eu tenho um desconforto muito grande, se eu tenho uma ansiedade muito grande de estar com pessoas, não sei o que fazer, não sei o que responder, não sei como agir, e isso me traz muita ansiedade, eu começo a me perceber na situação, eu fico nervosa, eu fico com uma autopercepção maior, eu vou querer evitar essas situações. E aí a gente ativa o modo de protetor evitativo. A gente começa a evitar essas situações. Geralmente no isolamento social a gente tem bastante esse protetor evitativo. A gente também pode ter um protetor autoaliviador. Essas situações são muito estressantes para mim. Quando eu preciso ou quando alguém me convida para alguma coisa, aquilo às vezes nem aparece exatamente como um medo, mas aparece assim como uma preguiça, não quero ir, não quero fazer essas coisas, e a gente pode recorrer a alguns comportamentos autoaliviadores. E pode ser desde eu me isolar, vendo séries, fazendo coisas mais isoladas, ou eu também me colocar em umas situações e precisar de alguns recursos, né, como beber, como fazer coisas que vão me ajudar. Quando a gente está, por exemplo, com um protetor desligado ativado, a gente vai diminuir a intensidade das emoções, porque eu me desliguei, eu não consigo acessar aquela emoção e às vezes aquela pessoa, aquele paciente, ou, né, enfim, aquela pessoa que está conversando contigo, ela vai falar que ela não sente nada, eu não tenho vontade de ir, não tenho vontade, mas não tenho medo, não tenho nada. E isso vai ajudando o que? Ela se distanciar daquela vivência dolorida, daquela vivência difícil. E às vezes, para a gente desligar essas emoções, a gente vai se distanciando das emoções, das pessoas. A gente até tem lá o nosso trabalho, ele acontece e tal, mas até é meio automático. E é bem comum, né, quando o paciente ele tem essa tendência do protetor desligado, ele também querer se desligar da terapia, de alguns contextos que poderiam ser positivos para ele. Usando, né, um protetor autoaliviador, que também é um modelo de enfrentamento, esse paciente às vezes ele vai ter um desligamento das emoções importantes, mas também uma conexão com atividades que vão distrair ele. E pode ser que, né, comece de forma ingênua e também vá passando para comportamentos compulsivos, aditivos, né, envolvendo esses vícios. A pessoa pode comer bastante, a pessoa pode jogar, postar, usar substâncias. Então, tudo isso para desligar essas emoções. O protetor evitativo, por exemplo, é o que a gente mais tem no isolamento, que é evitar
as situações. Então, nesse momento, a gente vai recusar, abandonar as atividades sociais, vai deixar de ir em eventos sociais, até deixar de ir em algumas coisas profissionais também. E daqui a pouco, né, a gente vai se recusando tanto que a gente vai acabando ficando mais recluso em casa. Também a gente tem um protetor zangado, que é quando a pessoa ela precisa de um muro de raiva, uma hostilidade para proteger ali a pessoa dela não precisar vivenciar essas experiências que são tão ameaçadoras. E aí ela vai, né, utilizar essa agressividade ou essas palavras hostis, esse comportamento mais hostil para se defender. E diferente um pouco de uma agressividade que quer agredir o outro, essa raiva, essa hostilidade, ela é mais passiva, porque ela vai isolando a pessoa. Ela vai afastando as pessoas e vai isolando. E quanto mais ela se isola, mais ela diminui a probabilidade dela viver essas vivências emocionais que foram difíceis e se colocar nesses contextos. Então, como estilo de enfrentamento, a gente tem isso como uma forma de se defender. Na terapia do esquema, a gente também tem outras formas, é uma pessoa que hipercompensa, utilizando um modo de busca de aprovação, de autoengrandecimento, de manipulação, de mentira, mas isso não faz parte desse esquema, tá? E isso eu falo para você entender o quanto o esquema é só uma porta de entrada, né? Que depois o trabalho que a gente faz é bem mais profundo. Imagina, né? Para uma pessoa se defender, a gente tem até um estilo hipercompensador, predador, super controlador, perfeccionista, analista. Então a gente tem esses estilos, tá? Que obviamente a gente consegue imaginar, né, uma pessoa se defendendo assim com esses tipos de estilos mais um pouco agressivos, digamos assim. Nós também temos dentro desse modo de lidar com as coisas as vozes críticas internalizadas. E dentro dessas vozes nós temos a voz punitiva, a hiperdemandante e uma voz indutora de culpa. Essas vozes nas nossas cabeças, elas podem estar relacionadas com figuras significativas e tal, mas elas estão sempre ali também modelando os nossos comportamentos, condicionando os nossos comportamentos e, por exemplo, no esquema de isolamento social, a gente vai ter mais uma voz punitiva. Essa voz punitiva, ela está mais relacionada a uma figura ali importante na vida da pessoa, às vezes que lá na infância teve um comportamento ali de xingar, de humilhar, de envergonhar, de punir. E essa pessoa vai meio que morar ali na cabeça dessa pessoa que tem essa voz mais punitiva. E aí tu pode me dizer nesse momento, Júlia, tem momentos que eu tenho uma voz mais punitiva, mas tem outros que não. E é por isso que a gente tem esse modo. E os modos, eles dançam conforme, né, as vivências do sujeito. Não é porque eu tenho só esse modo que o outro modo não vai aparecer. Vamos dizer, não é porque eu tenho só um modo de protetor evitativo que um protetor desligado não vai aparecer. Não, alguns contextos vão aparecer. E o nosso trabalho na sessão é perceber esse modo, conseguir conversar com esse modo, flexibilizar esse modo para a gente conseguir encontrar a pessoa mais fragilizada ali atrás. Todo mundo já deve ter entendido, né, que uma pessoa que está muito irritada com alguma coisa, no fundo ela está triste por alguma coisa. Então é mais ou menos isso, só que nem sempre é muito fácil, porque esse estilo de enfrentamento é uma defesa às vezes, né? Eu acho que defesa é a palavra que dá mais para entender, como se essa defesa ela fosse tão forte que é difícil a gente encontrar a pessoa mais fragilizada, que na terapia do esquema a gente fala de criança vulnerável ali atrás. Então, nessa voz mais punitiva, essa pessoa ela vai ter armazenado muitas mensagens de acusação, de culpa, de humilhação, de vergonha. E isso faz com que, no fundo, a pessoa se ache uma pessoa defeituosa, uma pessoa indigna de amor, não merecedora de nada positivo na vida. E ela vai até beirando a rejeitar a sua melhor em algum contexto, em algum momento. E a gente pode fazer até uma reflexão, que às vezes essa pessoa ela vem de uma família onde as emoções eram negligenciadas, eram até punidas. Ela pode trazer, né, um abuso físico, emocional também na sua história, na sua narrativa de vida. E isso vai fazer com que na vida adulta esse indivíduo ele vá vivendo intensamente e repetindo essas emoções de autocrítica, de autopunição, de autoprivação, fazendo se tornar muito difícil a melhora de alguém com essa voz. Olhando nos estilos de enfrentamento, nós também temos uma voz hiperdemandante. Mas a gente não vai falar nesse vídeo, mas pode ser com que a gente desenvolva também o isolamento social, que olha só como é que pode acontecer, né? A pessoa tem um esquema de defectividade, ela se acha defeituoso. Daí ela desenvolve um padrão inflexível, que a gente diz, um esquema de padrões inflexíveis, que é uma pessoa que ela faz muito
para ter êxito. Ela se cobra demais, ela tem um ditador interno muito forte. E é nesses padrões inflexíveis ali que está aparecendo isso, tem uns padrões flexíveis. Ela pode ter uma voz punitiva, ao invés de uma voz hiperdemandante. Como assim? A voz hiperdemandante, ela é um ditador que está sempre ali te cobrando, faz e tal, mas ela não odeia a si mesma. Só que uma voz punitiva, ela odeia a si mesma, ela se acha muito errada. Ah, Julia, eu acho que eu não me sinto tão errada. Mas quando você começa a se xingar, entender o por que você não consegue as coisas, você pensa que você não se gosta, que você se olha no espelho e não gosta do que vê, que você é menor que os outros. Quando tudo isso começa a vir na sua cabeça, se tu for olhar, isso tá muito longe de gostar de si mesmo. Então, quando a gente olha, né, para uns padrões flexíveis, a gente pensa, a pessoa tem uma voz hiperdemandante, mas pode ter feito um caminho diferente para a gente criar os padrões inflexíveis e a gente está lidando com uma voz de punição. E aí, no fim das contas, essa pessoa, ela tem um sentimento muito forte de inferioridade, uma autoestima bem fragilizada, que às vezes é mascarado pelos êxitos que ela tem. Então, todos esses processos, né, eles vão caminhando. E eles vão caminhando, protegendo a gente dessas intensidades emocionais, dessas dores que a gente acumulou numa vivência infantil. Porque por trás disso tudo, a gente fala em terapia do esquema, a gente tem uma criança vulnerável, uma criança solitária, uma criança com medo, insegura, uma criança que viveu muito sozinha, uma criança que se sentiu inferiorizada por algum aspecto, uma criança que sofreu bullying, uma criança que passou por alguma vivência difícil sozinha e que ela tá guardada em algum lugarzinho aí dentro. E é o que a gente enxerga na vida adulta agora é o quê? Um monte de mecanismos de defesa, esses modos que a gente enxerga esse estilo ali de defesa, que pode ser mais agressivo, pode ser um protetor desligado. E aí, como a gente estava falando no outro vídeo, de a gente se achar muito diferente dos outros, quando a gente está falando do isolamento social, qual a chance que a gente tem de conseguir se conectar com alguém em algum momento com tanta proteção? Ou como é que a gente vai conseguir se enxergar, buscar a nossa autenticidade, ou quem nós somos de verdade, para realmente conseguir se conectar com pessoas que têm uma afinidade. E até eu arrisco aqui fazer um comentário que pode, não sei, causar algum desconforto em muitas pessoas. Mas a gente tem uma ilusão de que nós somos parecidos. Cada pessoa é muito diferente uma da outra, as percepções, o que você vive na sua cabeça, se a gente for pensar, só tu vive isso e ninguém vai ter acesso. E talvez isso seja uma solidão que todo mundo tenha e não perceba. E talvez você percebe. E toda vez que a gente faz esse movimento de querer encontrar pessoas muito parecidas com a gente, talvez seja realmente uma grande ilusão e uma forma de oprimir a tua autenticidade, a tua verdadeira essência. A moral é que na nossa jornada vai ter pessoas que vão fazer parte daquela fase e que vão fazer muito sentido e que vão ativar sentimentos muito bons na gente e que a gente pode até se sentir muito agradecidos, né, por eles compartilharem ali uma parte da nossa jornada, mas essas pessoas, elas são bem diferentes de nós, não importa a fase, não importa o contexto. Querer fazer parte de algo novo, de um contexto novo, exige bastante esforço, às vezes até algo muito ativo. Tu estar no contexto e querer fazer uma amizade que envolve tempo, intimidade. Às vezes a nossa tendência é cultivar o que a gente já tem e às vezes a pessoa nem cultiva muito bem, né? Nem nutre muito a amizade que tem. Porque a amizade realmente precisa de nutrição e nem sempre em todas as fases da nossa vida a gente está com essa condição. E o lado que a gente tem de ficar ansioso em alguns contextos sociais, às vezes se sentir meio inadequado, sentir que a gente não tem as mesmas habilidades sociais que os outros, também vem de uma tendência, né, que a gente tem de querer ter comportamento perfeito ou de não querer errar, de ficar muito ansioso por um perfeccionismo ou uma ideia ilusória de como a gente tem que se portar. Só que até esse pensamento, né, que se a gente tiver uma boa condição social, que a gente tiver as melhores habilidades, que a gente conseguisse colocar em situações de melhoria, não, vou melhorar esse aspecto da minha vida, vou melhorar outro. Parece que na nossa cabeça tem uma coisa de causa e efeito. Se eu fizer isso, mais pessoas vão gostar de mim, ou mais chances eu tenho de nunca passar nenhuma vergonha, ou até mais chances eu tenho de não me sentir desconfortável nessas situações. E isso é uma lógica que não faz sentido. Você pode se tornar muito bom com umas coisas que você se enxerga com debilidade nesse momento, e isso não garante que muitas pessoas vão gostar de você. Isso garante que talvez você vai gostar mais de você, ou que você vai ter orgulho de você, ou que algumas situações
vão se tornar mais leves. O que garante se alguém, né, se a gente quer um relacionamento, que alguém vai gostar de a gente, que um amigo vai gostar da gente, o que a gente vai conseguir ter uma relação verdadeira, é a capacidade que a gente vai adquirindo de conseguir se abrir para pessoas que têm a ver com a gente, que realmente vale a pena, que essas pessoas, elas vão gostar de você do jeito que você é, que vão gostar dos seus defeitos, não gostar das partes ruins, né? Mas vão conhecer você como um todo e não vão querer te mudar, ou não vão conhecer uma pessoa mascarada ali e que não é você de verdade e que você vai ficar com medo de mostrar quem você é. E quando eu falo tudo isso, vem na minha cabeça o quanto talvez tenha algo da autoestima, da nossa autoestima, uma ferida, a nossa autoestima que começa lá na infância, que a gente vai trazendo e vai tendo vários mecanismos ali de defesa e de comportamentos e de consequências e tal, e que a gente chega nesse momento da vida adulta e nós estamos nessa situação mais isolado agora, com essa dificuldade social, ou às vezes com essa desconexão, mas isso tudo é um grande panorama ali para você se conhecer muito mais. No outro vídeo de isolamento que muitas pessoas comentaram, falaram também em questões importantes de autismo, de TDAH, e realmente pode ser que a gente também tenha ali um transtorno do espectro autista, um TDAH, alguma coisa nesse sentido, e cabe a você também procurar ali uma orientação, porque realmente a gente vai ter alguns prejuízos de comunicação que pode ter acontecido lá desde o início da tua infância. A comunicação com uma pessoa do espectro autista, ela pode ser feita de uma maneira mais adaptada e que a maioria das pessoas, ou dos pais, ou dos contextos, nunca teve a oportunidade de saber como fazer. Hoje nós temos, não sei se tão falado, mas nós como psicólogos nós temos uma forma de nos comunicar que deixa a comunicação mais facilitada. Só que por muitos anos a pessoa pode ter vivido essas dificuldades. E isso colaborar para um isolamento, fora, né, as circunstâncias. Então, se alguém tiver algum interesse, pode deixar aqui nos comentários que a gente pode fazer vídeos relacionados. Vou dar um exemplo de comunicação, por exemplo, assim, você pode fazer algumas perguntas abertas, assim, o que você pensa da vida? E para uma pessoa do espectro autista, isso vai ser muito complicado responder, muita informação que eu penso da vida, mas o que tu quer saber especificamente? Tu quer saber da área do relacionamento, de saúde, o que é muita coisa. A gente tem que ser mais específico. E, por exemplo, né, uma pessoa com TDAH, perguntar o que tu pensa da vida, meu Deus, é uma pergunta assim que às vezes eu, tipo, não é nem, não, é um aspecto muito abstrato, e aí a gente também vai ter que ser mais específico, ou da área específica, ou até colocar situações ali para ilustrar algo que ela consiga se conectar agora com o que está acontecendo, ao invés de buscar experiências assim da cabeça dela, não, ela vai lidar com algo que está acontecendo aqui. Então essas coisas de comunicação, se alguém tiver interesse, a gente pode falar aqui no canal também, pode ser bem legal. Então espero que o vídeo tenha te ajudado. Meu nome é Julia Von Wurb, sou psicóloga e te espero aqui no nosso próximo vídeo.